Hoje, a gente tem que a melhor via são as transdérmicas e a vaginal. A terapia de reposição hormonal por via oral, nós temos um estudo que mostra que existe um aumento de risco tromboembólico. Por quê? A estrogenioterapia feita via oral, ela tem a primeira passagem hepática, então existe um maior risco para isso. Então, a progesterona mais o estrogênio tem maior risco. Tá bom? E as que não aumentam o risco são a tibolona e o estrogênio via vaginal, tá bom? Agora, a progesterona micronizada e a dihidrogesterona, que é o Dufaston, que a gente usa, tem menor risco que as progesteronas que são as que têm a mesma composição da progesterona mais estrógeno, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a transdérmica e a vaginal são as melhores formas de via de administração. E a gente tem visto que os estudos não têm demonstrado risco para aumento de acidente vascular, de câncer de mama, de câncer de endométrio e trombose com o uso dos estrogênios via vaginal. A gente tem que ter em mente que o sangramento genital de causa desconhecida, ele tem que ser avaliado, tá? E são contraindicações de manter a estrogenioterapia. E quando a gente está falando que a terapêutica hormonal tem o risco de aumento nele de doença tromboembólica venosa, esses eventos aumentam ainda mais entre mulheres com a idade de 50 a aproximadamente 60 anos. E o maior risco acontece após os 60 e nos 2 primeiros anos que a gente inicia a terapia de reposição hormonal. A tibolona, como eu falei para vocês, que é uma associação dos 3 hormônios, ela não está relacionada a esse aumento. Quem tem histórico de ter tido trombose, fenômenos tromboembólicos venoso, não é contraindicação do uso de terapia hormonal oral, mas o uso do estrogênio por outras vias diminui o risco dela ter um novo episódio, tá? Então, isso vocês têm que ter também em mente. E o estrogênio via vaginal não aumenta o risco de TEP, não aumenta. Duração do tratamento. Existe hoje o risco e o benefício do uso de manter esse tratamento. Então, assim, o último estudo que nós temos é agora de 2024, que eu vou deixar aqui no final da apresentação para vocês que vocês possam entrar e ler sobre as diversas alterações, contraindicações, efeitos inconclusivos, como fazer a terapia. Ele fala que hoje o risco da paciente aumentar a chance de ter câncer de mama com a terapia de reposição hormonal, ele aumenta quando ela faz esse uso com mais de 5 anos sem acompanhamento. Com acompanhamento, ela apresenta o risco, só que vai ter que ter a avaliação de todo o quadro da paciente. Não existe hoje nenhuma duração obrigatória ou idade para suspensão do uso da terapia. O que a gente fala? Que existe uma janela de oportunidade, que seria até 10 anos do início da menopausa ou menor que 60 anos. Mas, se ela fizer um acompanhamento adequado dentro do padrão que é colocado, que é a mamografia, o perfil lipídico e os controles necessários, não tem por que suspender a terapia, tá? Agora, quando que a gente vai suspender essa terapia? Quando ela tiver o retorno dos sintomas do climatério, né? Como os fogachos, a atrofia, dispareunia, persistência da incontinência, ou seja, mais que 50% desses sintomas retomarem, tem que suspender. Uma outra indicação de suspensão da terapia é quando nós temos perda de massa óssea ou quando nós temos um aumento do risco cardiovascular no primeiro ano. Vamos dizer que ela fez uma avaliação cardiológica, cardiovascular, e ela teve alguma alteração nesse período do uso da TH.
então ela deve ser suspensa. Então, isso vocês têm que ter em mente para que o acompanhamento dessas pacientes dentro das nossas unidades sejam feito com segurança. Uma outra fato importante que vocês têm que ter em mente que as contraindicações para o uso da terapia. Então, assim, aqui nós temos em negrito 4 alterações que são bem claras e clássicas, né? Então, câncer de mama, câncer de endométrio, doença coronariana e doença trombótica ou tromboembólica. Lembrando que a gente tem que se atentar nessas doenças para via de administração. Existem outras patologias que estão associadas, mas que têm alguns detalhes. Então, por exemplo, ela tem uma doença hepática controlada, ela não precisa deixar de fazer, mas se está descompensada, não é indicação do uso de terapia. Ela tem lesões precursoras de câncer de mama, também nem pensar em terapia de reposição hormonal. História de porfiria, lembrando que porfiria é um diagnóstico bem difícil de ser realizado. Então, para ter esse diagnóstico, ela já fez todo um levantamento para saber diagnósticos diferenciais com a porfiria. O sangramento vaginal de causa desconhecida, que foi o que eu citei para vocês lá. O palm coin, que é palm, a mão, lembra? E os que são as causas estruturais e as não estruturais, que é o coin. Além disso, eu citei os fenômenos acidente vascular cerebral, lúpus, que tem um alto risco de fenômeno tromboembólico, e o meningioma, que ele, na verdade, só pode ter apenas o uso de progestagem, tá? Então, essas são as contraindicações, sendo as mais marcantes e chamativas câncer de mama, câncer de endométrio, doenças coronarianas, doença trombótica ou tromboembólica. Tem uma outra patologia que não está citada aqui, que é o câncer de ovário de origem endometrioide. Ele é contraindicação de TH, tá bom? Bom, vamos lá. Condições que não contraindicam a TH, mas que tem que estar sendo acompanhada. Então, hipertensão arterial sistêmica compensada. Então, o paciente é hipertensa, mas está compensada? Pode fazer TH. Diabetes mellitus compensada. Também podemos realizar a terapia. Hepatite C também pode realizar terapia. Pacientes que tiveram históricos de câncer hematológico também pode fazer. E alguns outros tipos de câncer, como eu falei, o ovariano que não tenha origem endometrioide, câncer de pele, câncer de colo, que é o cervicuterino escamoso, câncer de vagina ou de vulva, o colo retal, pulmonar, tireoide, hepático, renal e gástrico. Esses não têm contraindicações, tá? Mas desde que sejam bem avaliados e acompanhados. O que a gente orienta vocês a fazerem? Pacientes que tiveram câncer de uma dessas partes que a gente citou aqui, de pele, colo retal, vaginal, vulva, hepático, renal, que vocês tenham uma consulta, que essa paciente tenha uma pré-consulta com o seu oncologista e com o seu especialista para ver o tipo, né? Porque muitas vezes a paciente teve e não traz o subtipo, não lembra, não traz os papéis, e aí fica um receio da gente de fazer a terapia sem conhecer com detalhes a origem desse câncer.